hermanitos, Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, e eu quero te convidar para o meu curso Corpo Indócio, como criar um para si. O Corpo Indócio é um convite para você visitar a sua praxis de yoga e meditação. E quando eu falo praxis yógica, eu estou dizendo que você faz uma prática com som de asanas, prática meditativa e até leitura de textos é prática desconectada da realidade. Quando eu falo realidade, eu quero dizer que você foi pego, capturado por um mito do yoga da caverna. Você acredita que o yoga, o meditador, excelente, ideal, sempre um delírio, é aquele que se retira da sociedade, se desconecta de pessoas, porque elas contaminam o corpo. E o ideal é você meditar no alto de uma montanha, dentro de uma caverna, no meio do mato. Portanto, próximo da natureza. O final está certo, né? A meditação te leva de encontro à natureza. Mas a natureza dos corpos, a natureza real, e não uma natureza ideal. Se eu disser para você que a tua prática, o estudo dos seus textos, não está conectando você com a vida real. Então você faz uma prática, segunda, quarta, sexta, das 8 às 9, e depois parece que aquilo tá checked, né? Tá pago, não tem nenhuma conexão com os seus problemas reais, na solução de problemas reais. Então a maioria de nós vive os seus yogamentos, seus métodos, suas tradições, desconectados da prática. A praxis é a teoria praticada ou a prática teorizada. Não é ler o texto e depois tentar imitar o que o texto decidiu para você. É você ir visitar o texto a partir, recheado, na bagagem das suas experimentações yógicas. É totalmente diferente. Então o livro descreve para você o alinhamento, o tipo de estado que você vai construir, o tipo de sensações que você tem que experimentar. Isso te castra. Faz com que você entre numa dívida infinita, porque você não vai alcançar aquilo, ou vai mentir que alcançou. O que eu estou propondo para você aqui, aliado às experiências dos seus próprios yogares, e buscar, sim, se quiser, nos seus textos, não as referências, mas as analogias. O texto, a escritura do yoga, você conhece muito bem. As práticas, talvez você domine de uma forma excelente toda a tecnologia, mas não consegue juntar a prática com a tua experimentação. Ela fica desconectada. O corpo indócil é essa proposta de você então construir um corpo para poder validar, legitimar, sentir-se experimentando a prática. E depois, se você quiser, vai ler o seu texto. Vai ler o seu texto, mas não tentando imitar o que é aquele texto. Isso vem construindo corpos dóceis. Daí é a brincadeira. O corpo indócil, ele vai te ajudar a construir um corpo mesmo. Não é um corpo trincado, né? Mas voltar a perceber o teu corpo imerso na prática e conectado com a teoria da meditação, do yoga, se você utilizar. Então, o primeiro encontro nosso será sobre a natureza dos corpos. Eu vou explicar para você a ideia de um corpo natural. Natural significa de um corpo imerso na natureza. Não é você tentar controlar a tua mente, controlar o teu corpo para alcançar um outro lugar que não existe. O segundo, nós vamos falar sobre a origem da mente. A mente aqui como uma ideia do corpo. Bem diferente, talvez, do que você imagine. Você despreza o corpo, enaltece as construções mentais, querendo alcançar alguma coisa que é um delírio. O terceiro, nós vamos falar dos encontros, dos afetos, das afecções. O encontro com o asana, o encontro com o pranayama, o encontro com o texto e as afecções que ele vai produzir em você, ora produzindo alegria, ora produzindo tristeza, ora aumentando sua potência, ora diminuindo sua potência, e você aprender a fazer bons encontros. No quarto, nós vamos falar sobre a servidão humana, que eu acho que é o cerne, um dos cernes do nosso curso propriamente dito, entender que você está imerso, pentelha,
imerso num tipo de yogamento que te leva à servidão. A busca por esse consenso em vez de um bom senso te leva a servir ao texto, servir ao mestre, servir ao guru, servir à sua própria prática. E o último encontro nós vamos falar sobre, então, a liberdade. Então você está preso, ou você pensa o yoga e a sua prática e lê ele desconectado da realidade, esperando, na esperança de alcançar um mundo que nunca chega, porque ele não existe. Esse mundo idealizado que você construiu de uma forma muito eurocentrada também. O yoga está girando em torno desse mito de um yoga tipo herói, né? Totalmente fora da sociedade, querendo alcançar um lugar que é um mito, que nunca chega, e isso cansa o teu corpo, entristece você, produz ideias inadequadas, e você fica numa busca frenética por alcançar alguma coisa que nunca chega. Então, quanto mais próximo da natureza, eu digo, significa mais próximo dos encontros que você vai ter com outros corpos. Tão longe da gente, mas muito próximo do corpo, as ideias aqui vão construindo em você uma mente desconectada do seu corpo, que é a realidade. A liberdade aqui está no caminho à desalienação. Então a avidya, a ignorância, está próximo dessa desconexão do corpo. E aí nós vou apresentar para você, amanhã, no segundo encontro, essa trindade do tirano, do padre, do tirano e do escravizado. O padre, que é o sacerdote, a freira, a sacerdotisa, né, dos yogas, né, aqueles que detêm o poder da interpretação dos textos, o poder da interpretação das práticas e o poder da interpretação das suas próprias experiências, esse é o padre. Ele entristece você, torna o seu corpo impotente. Você não é mais dono das suas próprias experimentações, mas alguém vai dizer para você como você deve praticar, como você deve experimentar. Ele não é um aliado, ele é um padre, não é? Ele é uma freira, ele é alguém que detém a legitimação do mundo social de quem você deve ser. Ele entristece corpos, faz você nunca chegar em nenhum lugar. Com os corpos tristes, e se a mente é uma ideia do corpo, meu corpo está triste, que tipo de ideia eu vou ter? Ideias impotentes, ideias entristecedoras, de maus encontros, ideias inadequadas. E o tirano? O tirano entra, às vezes, incorporado no próprio padre, na própria sacerdotisa, na própria freira, né? Tudo isso entre aspas, é uma analogia, obviamente, né? É do padre, né? Ele explora essa sua tristeza. E você se torna, então, um devoto desse tirano. O tirano agora vai ser para você o ideal que o padre construiu, que você nunca chega. O tirano, então, explora essa sua tristeza, esse teu cansaço, fazendo com que você se sinta sempre em falta, mas vendendo a plenitude, que nunca chega. E você é quem? Você é o escravizado. Quando o escravizado realmente entende isso, ele começa a se desalienar e sai dessa trindade. É o indócil, é o selvagem, que não se deixa domesticar. E ele está sempre em busca de novos encontros. Esse é um esquizo yogi. Esse é um esquizo yoga, ou um esquizo yogar. Esses princípios nós vamos destrinchar gigantemente no nosso curso sobre o corpo indócil. E eu espero contar com você entre os dias 10 a 12 de maio. Inscrições já estão abertas. Já tem material disponível para você de graça lá, para você participar. É um curso baratinho, divide até em 4 vezes, aceita o chororô, 200 e poucos pila aí, para você se integrar um pouco mais a toda essa construção filosófica e de prática que eu venho construindo ao longo de alguns anos aqui. Esse é um curso bem introdutório para você adentrar a um yoga imerso na filosofia e na prática da imanência, que eu vou explicar para você com mais força amanhã, como você está imerso num yoga da transcendência, seja dual ou não dual, você está imerso numa forma de yogar que busca um mundo, espera um mundo suplementar, que nunca chega, por isso entristece e despotencializa você. Meu nome é Roberto Simões, site é o Contemporâneo, estou te convidando para o curso de 10 a 12 de maio, chamado Corpo Indócil, como construir um para si.
uma forma de pensar o yoga a partir da filosofia de Spinoza, Deleuze, Guattari e outros que trabalham na contemporaneidade com o corpo na imanência. Tá? Um outro autor importante que a gente já vai abordar, sobretudo na questão da servidão humana, é Frantz Fanon, que vai nos trazer uma ideia bem interessante de como trabalhar nessa revolução e do mundo que você está imerso, onde samsara, não é Fanon que fala isso, mas ele nos ajuda a pensar isso, onde samsara, que nesse mundo transcendente, provavelmente onde você vive, é algo a ser desprezado, né? É um mundo que não... Samsara deve ser transformado, é transformar a realidade em busca de Kaivalya. Não é um Kaivalya, é um outro mundo. Kaivalya é Sansara transformado. Te espero amanhã. Ao longo dessa semana nós vamos fazer 5 encontros aqui e também no YouTube, também no Instagram, não sei onde você vai estar, que vai ser um esquenta. São 5 encontros preparatórios para o nosso curso de 10 a 12 de maio, Corpo Indócio. Forte abraço, link em algum lugar aí para você saber mais e se inscrever agora nesse curso imperdível, Introdução a Pensamento do Yoga na Filosofia da Imanência. Forte abraço, até mais.